A gente tem acompanhado aí os recentes casos de mal súbito registrados aqui em Teresina, que tem, na verdade, acenderam um alerta, né? Com a importância da gente cuidar do coração. Muito obrigada, viu, doutor Paulo, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você tem uma agenda muito cheia. Muita honra estar aqui no programa da tarde. Você que tem uma vida dedicada a falar bem da saúde. É muito bom ter você aqui com a gente, porque nós sabemos que é um assunto realmente de saúde pública e que a gente precisa conversar sobre isso. Inclusive, eu quero a participação de vocês também, 869-9411-7777. Você pode fazer perguntas aqui ao vivo para o doutor Paulo Márcio. E eu já vou começar, inclusive, doutor, querendo saber qual é a diferença, né, de morte súbita para mal súbito. Para mal súbito. É verdade. Vem cá, morte súbita nada mais é do que aquela morte inesperada que acontece de uma hora para outra, em até 1 hora ou pouco menos do início do sintoma, em pessoas aparentemente normais, saudáveis, entre aspas. Pessoas que viviam normalmente e que de repente o coração parou de bater. Esse é um diagnóstico médico, é uma síndrome médica. Morte súbita, que tem várias causas e que nós vamos conversar sobre elas aqui. Já o mal súbito não é um termo médico, é um termo leigo, que traduz toda pessoa que tem aquela perda de consciência, aquela queda, aquele desmaio, aquele mal-estar súbito em que a pessoa fica desacordada, não necessariamente morta. Tem várias causas de mal súbito, desde glicose que baixa, a pressão que baixa, uma convulsão, uma crise ansiosa. Tem pessoas que diante de uma situação, de ver uma traição, de ver sangue, de ficar em pé muito tempo, desmaia. Tem um mal súbito, mas o coração volta a bater. Já a morte súbita é a parada do coração sem batimentos cardíacos. Toda parada cardíaca vem de uma morte súbita vem de um mal súbito, mas nem todo mal súbito leva a uma morte súbita. Doutor, eu sempre tive uma curiosidade, assim, em saber em relação à morte súbita, né? Cardíaca. Ela dói ou é muito rápida? Vários pacientes que são ressuscitados de morte cardíaca, você imagina que 90% das paradas cardíacas acontecem por um ritmo chamado taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, que são ritmos cardíacos, uma arritmia, que é ressuscitável. Está lá no Coríntios 1, parágrafo 43, versículo 15, de que, onde está a tua glória, ó morte? Né? Porque, na verdade, as arritmias cardíacas que levam à parada cardíaca e à morte súbita são, em teses, ressuscitáveis com uma desfibrilação, com um choque que se dá no peito daquele paciente. Agora, essas paradas cardíacas, pacientes que se recuperam, que são ressuscitados, quando voltam, fazem vários tipos de testemunhos naquele momento em que está desacordado. Muitos deles falam, a maioria deles falam apenas que assim, viu um branco, viu uma luz e daquela luz eles não lembram de nada. A grande maioria que quando são ressuscitados dizem isso. Muitos deles fazem só um lapso. Olha, eu estava aqui e de repente estou aqui de novo. Eles não lembram daquele momento em que ficaram com o coração sendo ressuscitado, sendo reanimado. Nos últimos dias nós tivemos aí alguns casos, né, de morte súbita. Em jovens. Né, em jovens. E isso realmente nos leva a uma questão de um sinal de alerta. Tem uma coisa, doutor Paulo Márcio, que eu fico ouvindo, porque a gente sabe que existem muitas fake news por aí. É preciso que a gente tenha a responsabilidade, nós como um veículo de imprensa, de responsabilidade, que é a TV Meio Norte, a gente gosta sempre de dar a informação correta e não a fake news. Porque existem muitas histórias de pessoas que dizem a culpa é da vacina. Claro. E é só o que a gente ouve falar, A gente ouve demais. Não tem nada comprovado com isso. Pelo contrário, nos últimos 10 anos, a medicina e a cardiologia do mundo têm verificado um aumento dos casos de morte súbita. A principal causa de morte súbita no mundo inteiro é a morte súbita cardíaca. A morte súbita que vem do coração. E estudos de autópsia, ou seja, aquelas pessoas que morrem de morte súbita, quando vai lá para a necrópsia, que abre o corpo delas para identificar qual é a causa, muitos deles pensando até que era um envenenamento, fulano foi envenenado, quando vai ver, quando abre, 70% dos casos de morte súbita vem do coração. É o coração que parou. Entre as causas cardíacas, a principal delas é o infarto.
uma veia do coração que entope numa linguagem popular e o coração passa a não receber sangue. É claro que existem outras causas do coração que não apenas infarto, como as arritmias cardíacas, que é o descompasso da batida do coração. Tem outra causa que é o coração forte, que a gente chama de coração hipertrofiado, uma doença congênita da mistura do sangue do papai com a mistura do sangue da mamãe, deu uma pessoa com um coração forte demais. O coração é um órgão oco, porque lá dentro vem o sangue para o coração poder bater e o sangue ir embora para frente. Em alguns casos, esse oco é ocupado pelo músculo, o coração forte demais. Aí o coração bate seco, aí dá arritmia e a pessoa tem morte. E tem pessoas também que têm umas arritmias cardíacas, como nome feio, chama síndrome de Brugada, intervalo QT longo. São arritmias cardíacas que dão em indivíduos que geralmente levam à parada cardíaca. E olha, no Brasil a gente estima que tem 20 milhões de brasileiros com uma arritmia cardíaca. E muitas mortes súbitas são atribuídas ao infarto e quando vai ver mesmo não era infarto, era uma arritmia cardíaca. O certo é que, como o infarto é a principal causa de morte e a gente sabe o que leva ao infarto, que é pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo, mesmo aquele vapor. Ah, mas eu não fumo cigarro, mas está fumando aquele pendrive que a gente chama na linguagem popular. Peso aumentado, né? Sedentarismo, estresse, alimentação ruim, você quer comer panelada, sarapatel, cozidão, mão de vaca, gordura, doces em geral, tudo isso leva à aterosclerose, que no fundo é o entupimento das veias do coração e leva ao infarto. É bem lembrar também, vale lembrar, você que está assistindo a gente e acompanha o nosso programa aqui na TV Meio Norte, e a Carla a vida inteira fala sobre saúde, fala de uma maneira muito construtiva, que não é só o coração. Nós temos outras causas de morte súbita, como por exemplo o derrame cerebral, o famoso AVC. Tanto da veia que entope, quando há os aneurismas também, que é a veia quando rompe, que também são causas comuns de morte súbita. O certo é que no passado era 1 a 2 casos de morte súbita em jovens para cada 100 mil habitantes. E estatísticas modernas, já europeias, falam em até 20 a 30 casos de morte súbita para cada 100 mil indivíduos no mundo. Isso tem preocupado nós todos que fazemos medicina e nos preocupado de um modo geral a população. Porque, Carla, a morte súbita vem inesperadamente. A família pega de maneira assim abrupta, como um susto, e traz a ela, além de muita dor, muito sofrimento, às vezes sentimentos ruins, como sentimento de culpa, sentimento de perda irreversível, e eram pessoas aparentemente normais que de repente perderam a vida. Só nos Estados Unidos, Carla, 80 mil pessoas todos os anos têm a morte súbita como primeiro, único e último sintoma da vida. Ou seja, eram indivíduos normais que estavam vivendo normais e a primeira vez que adoeceram, dali mesmo desceram as cordas. Já tiveram aí a morte súbita. Doutor, quais são os exames e os cuidados preventivos que ajudam a identificar os riscos antes que ele aconteça? Ah, essa é uma bela pergunta, esperança. Aqui a gente vem falar de vida, aqui a gente vem trazer mensagem positiva. É claro que nós todos humanos, seres humanos, a gente se sensibiliza quando vê uma jovem de 34 anos, de repente perder a vida. Quando a gente vê uma médica, minha amiga querida, que de plantão, na passagem do plantão, pufo, já caiu pronta, sem chance para a equipe poder ressuscitá-la dentro do hospital. Ela simplesmente liga e desliga, como se apertasse uma tomada. Tchuf, desligou e dali não voltou mais, né? E a gente se sensibiliza, a gente pensa que não é uma pessoa longe, é alguém nosso, é alguém que a gente convive, que poderia ser um de nós. Mas, em todo caso, há muito o que fazer. Primeira coisa é ter uma vida saudável. Controlar os fatores de riscos tradicionais, que a gente sabe que existe, né, que são todos aqueles que a gente conhece. Especialmente tendo uma vida saudável, caminhando, tendo uma alimentação rica em frutas, em verduras. A gente tem que descascar a comida em vez de desembalar. Tudo aquilo que a gente tira de dentro de um saco, que tira dentro de uma garrafa, que tira dentro de uma lata, aquilo não serve. Aquilo é ruim. Agora, quando você descasca, que são aquelas coisas naturais, essas fazem bem, né? Ah, doutor, mas eu gosto de comer carne. Tudo bem, você pode comer carne, inclusive carne vermelha. Carne é ótimo, porque é proteína. Porque é proteína. Agora, o ruim, o que engorda, o que entope às vezes, e que a pessoa acha que não entope, são os carboidratos. Pão, arroz, cuscuz, bolo, doce, farinha, picolé, pizza, macarrão. Tudo isso
em um modo geral, entra como um carboidrato, mas lá dentro do organismo vira gordura. A prevenção desses fatores faz você que está nos assistindo viver mais e viver melhor. É claro que tem fatores que a gente não muda. Por que a gente não muda, doutor? A gente não muda o pai e a mãe. A gente não muda o sangue da gente, a herança, a hereditariedade, o DNA. Existem famílias de pessoas que infartam e têm morte súbita. Para essas, a medicina tem que ser mais agressiva. A gente tem que chegar antes. Tem que ter o acompanhamento. A gente não pode esperar elas adoecerem para a gente tratar. Nesses casos de famílias marcadas por pessoas que já infartaram, já operaram o coração ou já morreram, a pesquisa por médicos deve ser mais próxima. É claro, gente, exame, check-up não salva 100% das pessoas, mas salva a maioria. Com certeza. Doutor, o que deve ser feito imediatamente quando alguém tem ali um mal súbito? Perfeito. Porque às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Perfeito. Pensando nisso, a medicina, do modo geral, organizou protocolos de atendimento. Tudo começou com um médico ginecologista que estava num ônibus com a família e, de repente, o ônibus capotou e ele viu várias pessoas morrendo e todo mundo, chegando os médicos, chegando a equipe, e não havia um atendimento organizado. Ele percebeu que a mortalidade ali daquele acidente era elevado por falta de um sistema, de um protocolo de atendimento. E hoje esse protocolo é mundial, é o ACLS, que é uma sigla em inglês que quer dizer suporte de vida avançado. E também existe o BLS, que é o suporte de vida básico. A primeira coisa a fazer, diante de uma pessoa que está desacordada e que não reage, você estimulou, viu um pulso, viu que ela não está respirando, a primeira coisa a fazer é pedir ajuda. Não comece reanimação, não comece a fazer nada se você estiver sozinho. Primeiro peça ajuda, ligue para o bombeiro, ligue para alguém que possa trazer um serviço médico. E diante disso, a primeira coisa a fazer é a massagem cardíaca. Botar as duas mãos, uma sobre a outra, no peito da pessoa, né? Mais ou menos assim, você bota aqui na boca do estômago, sobe um pouquinho para cima e um pouquinho para a esquerda. Com as mãos ali, você pesa e começa a massagear. Sem dúvida, a massagem cardíaca. Depois da massagem cardíaca, a gente abre a garganta da pessoa. E abrir a garganta é com uma manobra simples. Abrir o pescoço dela para que abra a respiração. A gente pode, inclusive, fazer a respiração boca a boca. Depois de massagear. 2 sopradas, mas voltar sempre para a massagem. Se dedicar à massagem. E, sem dúvida alguma, pedir o desfibrilador. Nos países de primeiro mundo, na Europa inteira, lugares que passam mais de 1000 pessoas por dia têm um desfibrilador. Apesar do nome ser grande, salva vida. É um aparelho As ambulâncias têm, né, doutor As ambulâncias Paulo? têm. E esse desfibrilador tem, inclusive, o automático, que basta você grudar um adesivo no peito do paciente e apertar um botão verde. E ele diz assim, reconhecendo o ritmo. O próprio aparelho fala. Aí ele diz assim, ritmo chocável. Afaste-se do paciente. 4, choque. Aí ele vai dar o choque e salva a vida da pessoa. Um aparelho que pode ser usado por qualquer pessoa com um treinamento básico. Portanto, e a gente sabe que dentro do hospital, esses protocolos, quando a gente ensina a equipe, que ensina o auxiliar de enfermagem, que ensina o enfermeiro, eu já tive a alegria de ver uma pessoa da limpeza, um funcionário da limpeza, que foi treinado e ele, quando identificou a parada cardíaca, começou a reanimação e quando nós chegamos, ele já tinha feito o dever de casa. E é isso salva a vida. Né? Por exemplo, agora em crianças, que o protocolo mudou para crianças que são engasgadas. Né? Antes a gente tinha que apertar na boca do estômago, aquela manobra que é em J. Hoje a gente já sabe que primeiro tem que dar 5 batidas nas costas da criança, botá-la aqui, com a mão aqui na frente, e atrás a gente dá 5 batidas e depois fazer a manobra que é reconhecida no mundo inteiro. Uma mão sobre a outra aqui na boca do estômago, fazendo essa manobra em J, né? Subindo 5 vezes por trás daquela criança e depois batendo de novo. Essas manobras salvam a vida e são simples e não custa nada a não ser conhecimento. Doutor, nós estamos
vivendo um BR-Obró, temperaturas cada vez mais altas, né? Umidade do ar. Isso impacta também na saúde do coração ou não tem nenhuma relação? Impacta. Quais os cuidados o senhor deixa aqui para a gente que está nos assistindo, que nós devemos fazer diariamente? Aquela tarefinha de casa, sabe? O dever de casa. O deverzinho de casa. Perfeito. O BR-Obró que nós vivemos, né, e que cada ano está mais difícil, basta dizer a cada um de vocês que o ano de 2025, no Nordeste, foi o ano da seca, das piores secas dos últimos 10 anos. Foi muito quente, o Piauí todo pegou fogo, literalmente. A quantidade de incêndios que a gente andava para Campo Maior, para Parnaíba, ia para o interior, para Floriano, e era fogo de um lado e do outro das estradas onde a gente via. Né? Realmente incendiou pelo calor. E a saúde humana sofre com esse calor. Primeiro porque há desidratação. Então, há muitos fenômenos de queda de pressão. Pessoas que têm pressão alta e que usam remédios da pressão, aí de repente se desidrata nesse calor, as veias dilatam no calor e aquele remédio da pressão que estava bom, agora ficou forte demais. E aí o sujeito desmaia, né? E como desmaia com essa queda de pressão, pode precipitar derrame cerebral, pode precipitar infarto e até arritmia cardíaca. E aquelas pessoas que não tinham a pressão alta, mas que, com essa vasodilatação, que é as veias dilatadas pelo calor, pela desidratação, porque a gente imagina sentir sede para beber. No BR-Obró, a gente não pode esperar sentir sede para beber. A gente tem que beber mesmo sem sede. Todo tempo. Todo tempo. Uma maneira de controlar é a urina. Se sua urina, você está assistindo a gente, seu xixi está muito amarelo, está alaranjado, está ruim. Sua urina tem que ser um amarelo bem clarinho, o mais claro possível, mais próximo até do cristalino mesmo. Isso mostra, você vê a sua boca seca, minha boca está seca, meus lábios estão secos. Isso são sinais de desidratação. Ou aquele sono, mas eu estou numa moleza, eu estou numa tontura, a hidratação... Não tenho energia. Estou desgastado. Gente, eu estou sem força para fazer as coisas. Se hidrate. Se hidrate. E a hidratação pode ser com água de coco, com suco, né? Isso sim é uma maneira muito bacana de se prevenir. E as atividades físicas, é claro que a gente tem que mudar os horários. Fazer atividade física no BR-Obró de tarde... Não tem condição. Não tem caminho, né? Então a gente muda o horário para um horário mais fresco, fazendo à noite, fazendo de manhãzinha cedo. Ah, mas eu vou acordar o meu coração que estava dormindo para fazer exercício. O bichinho estava repousando e de repente eu vou acelerar o coração. Não tem problema nenhum. A medicina já fez vários estudos e mostrou que a atividade física é boa até de madrugada. Até 5 horas da manhã, doutor Imagina de manhãzinha cedo. Indo treinar 4h30, 5 horas da manhã, já começando ali no ritmo, né? Afinal de contas, quando dá 7 horas da manhã, o calor aqui... Já vem, né? Já vem. Né? Um sol para cada um de nós. Um sol para cada um de nós. Mas, enfim, o fato é que prevenir é sempre a melhor solução, né, doutor Paulo Márcio? Não adianta você só procurar o médico quando você adoece. Eu vou deixar um alerta aqui, inclusive, para as mulheres na menopausa. Porque eu estou na menopausa e quando a gente entra nessa fase da vida, a gente passa a ter os mesmos riscos que os homens. Porque os homens têm mais risco de infartar que as mulheres. É verdade. Mas na menopausa o risco é igual, né, doutor? Isso por conta do estrogênio. O estrogênio é um hormônio que as mulheres produzem enquanto estão menstruando, enquanto elas estão na idade das regras. Esse estrogênio ele é protetor para o coração. Ele dilata as veias do coração e ele evita o acúmulo de gordura dentro das veias. Quando a mulher entra no climatério, quando começa aqueles fogachos, aquelas ondas de calor, aquela insegurança, aquela sensação de desespero, de labilidade emocional, elas ficam frágeis, choram com facilidade, né? Às vezes são incompreendidas, porque a mulher está no mercado de trabalho. Imagina você, no trabalho, aí de repente numa reunião de trabalho, vem aquele calor que pega ela por dentro e sacode, e ela se agonia ali do lado de vários homens, e ela mostrando-se forte. Precisa, às vezes está em casa, tem que batalhar, tem que criar filho sozinha, às vezes uma mãe que está ali lutando pela vida junto com sua família. Nesse instante, a mulher se vulnerabiliza muito, porque o estrogênio dela vai lá para baixo. Acaba, para. Ele vai diminuindo até que ele para. Então aquele hormônio que era protetor desaparece. E aí, além desse calor, que a gente chama de fogacho, vem as doenças.
e as doenças do coração vêm de forma implacável. É claro que o climatério hoje não é doença. Hoje a gente tem maneira de tratar, reposição hormonal feita com segurança, que torna a vida da mulher, às vezes, melhor do que quando ela estava menstruando. A vida em tudo. Para ela trabalhar, para ela namorar, para ela viver. A vida da mulher no climatério pode ser muito melhor do que antes, quando ela é bem orientada e bem conduzida com um médico bom. E Teresina tem tradição de terem médicos excelentes. Aqui tem excelentes ginecologistas. Inclusive a sua esposa, excelentes que é uma ótima ginecologista. Vou convidar ela para vir aqui no programa para falar sobre isso, viu, doutor Paulo? Honra, viu? Mas olha, muito obrigada pela entrevista. Super importante a gente falar com